sujeira estática. Muitas vezes acontece de placas não funcionarem por questão da nossa própria sujeira estática. O que é essa sujeira estática? Às vezes dá uma vazão de um capacitor ou de um MOSFET que acaba poluindo as trilhas da placa. E o jeito mais fácil de a gente tirar isso daí é fazendo esse banho. Muitas vezes já muitos técnicos, eu mesmo já fiz um procedimento chamado cama de gato. Vocês já ouviram falar nesse procedimento, cama de gato? Leonardo não. Eliane também não. O que consiste, na verdade, essa cama de gato era assim. A gente pegava a placa, tínhamos uma folha de isopor coberta com papel alumínio com a parte brilhante para o lado de cima e colocávamos a placa ali e deixávamos a placa ali descansar por torno de 1 a 2 horas. O que acontecia? O papel alumínio fazia dar um curto generalizado na placa, descarregando todos os capacitores, transistores, FETs, diodos, descarregava a placa por completo. E isso era conhecido como cama de gato. Só que é um procedimento que não é muito aconselhável, porque às vezes, por exemplo, antigamente você tinha facilidade de tirar BIOS da placa. Não eram BIOS soldadas, era mais fácil você retirar BIOS. Porque esse procedimento, obrigatoriamente você tem que tirar a BIOS da placa. Porque senão ele vai gerar um curto e vai apagar a BIOS. Então, o procedimento mais correto é esse da lavagem mesmo. Além disso, quando você lava a placa, fica muito mais fácil de você reconhecer os problemas apresentados. Muitas vezes, quando você lava a placa, ele atinge um grau de visibilidade muito maior de quando ela está fosca, opaca. Faz com que os defeitos que aparentemente eram defeitos invisíveis se tornarem mais claros. Sem contar que é muito melhor você trabalhar na limpeza, né? Você já imaginou você fazendo comida numa cozinha que tem casca de ovo jogada no chão, casca de banana em cima da pia, poeira no teto? É bem complicado, né? É muito mais fácil você trabalhar em um ambiente limpo. E na placa também. É muito mais fácil você trabalhar num ambiente limpo. Mais uma coisa, uma pergunta que eu quero fazer. Algum de vocês aí é fumante? O Leonardo não é? Muito bem. Mais alguém é fumante ou não? O Antônio é fumante. O Wagner parou, fez muito bem. O David também não é fumante. É assim, ó. Eu sou fumante, tá? Mas placa-mãe é extremamente inimiga do cigarro. Então, no laboratório, é extremamente aconselhável não se fumar. Ah, professor, mas é muito ventilado no laboratório. Não pode fumar, porque o resíduo do cigarro, tá? Que é aquela gordura da nicotina,
atrapalha o funcionamento da placa. Então não pode se fumar dentro do laboratório de reparo de placa. Vamos lá. Ferramentas necessárias. Pincel de crina de cavalo. Por que de crina de cavalo? Porque o outro pincel é um pincel que ele é feito de nylon e a movimentação dele acaba causando estática na placa, tá? Então é bem fácil de achar esses pincéis de crina de cavalo. Entendeu? O meu já está meio velhinho, um dos que eu uso, né? Mas é bem fácil de achar. Você encontra aí em qualquer loja que vende material de pintura, você encontra o pincel de crina de cavalo. Detergente neutro. Ah, professor, mas por que detergente neutro? Eu não posso estar utilizando um detergente de maçã, a funcionalidade dele não é a mesma? É a mesma. O tanto de maçã, como de pera, uva, limão, mas ninguém quer deixar a placa-mãe com cara de sorvete, né? Então o que a gente vai precisar fazer? Tentar colocar aí um detergente neutro para que o mesmo não dê cheiro na placa. Que a intenção nossa de estar reparando a placa é fazer com que a placa se torne como se fosse uma placa nova. Tá? É que o cliente pegue a placa e não descubra o que foi feito na placa. Que ele olha a placa e fala assim, não, essa placa aqui não é minha, essa placa é nova. Né? Agora imagina o cliente vai lá, pega a placa que você acabou de arrumar, ele abre o saquinho, tira a placa, só daquele cheiro de abacate. Vai ficar meio esquisito, né? Então vamos procurar, de repente, estar usando aí um detergente neutro para não ter nenhum tipo de cheiro na placa, né? Água corrente em temperatura morna. É muito bom se vocês tivessem uma torneira elétrica. Tá? Por que a torneira elétrica? Por causa justamente da água morna. Já fiz muitas vezes de estar lavando placa com água fria. O procedimento fica bom, mas a placa não dá aquela aparência de tão nova como você lavando ela em água quente. Porque na água quente ela vai tirar todo tipo de gordura que existe na placa. Principalmente para quem mora aí perto de praia, a Eliane, o Alexandre Fredianelli, eu não sei se o Leonardo mora perto de praia também. Toda aquela gordura de maresia você consegue tirar com água corrente em temperatura morna. Secadora de parede. Eu já ouvi vários técnicos aí dando cursinho ou vendendo curso que eles ensinam a fazer um tipo de estufa onde você usa um soprador térmico, uma caixa de papelão, bota as placas dentro e liga o soprador. O procedimento, Leonardo tem um desses cursos, por acaso não é do professor Júnior não, né? Que se diz professor. Ah, esse? Esse que tem o como que fala? Os capacitores homossexuais, que tem homos, mas complicado. O professor Júnior é bem complicado. Aí eles ensinam a pegar a fazer esse tipo de procedimento. Só que ele vai lá, bota as placas lá dentro e liga lá o soprador a 250 graus para ficar aquecendo as placas para secar. Gente, vamos analisar uma coisa. Nós temos uma placa-mãe. Os capacitores da placa-mãe, eles são para suportar até quantos graus? Quem sabe?
É isso aí. 105 graus. Aí a gente bota eles dentro de uma caixa, liga o soprador térmico a 250 graus e deixa lá por 1 hora secando. O que vai acontecer com os capacitores? Vai secar tudo. Vai estragar todos os capacitores. O que vai acontecer? A emenda vai ficar pior que o soneto. Vai ficar muito pior. Por isso que muitas vezes eu vejo a pessoa falar: pô, professor, eu lavei minha placa aí e sequei tudo direitinho e não deu certo. Eu falo: tá, como secou? Ah, porque eu botei para secar numa estufa, numa caixa com soprador térmico. Eu falei: por isso. Troca todos os capacitores da placa agora que você vai ver que ela vai funcionar. Ah, mas tem que trocar todos. Eu falei: claro. A placa é 105 graus, você bota lá 250 graus, deixa a placa lá 1 hora. Pode acontecer também. Eu já vi caso de pessoas colocar a placa com a parte dos conectores de teclado, é, de impressora voltado para frente do soprador. Quando ele tirou a placa lá de dentro, não tinha mais nada. Não tinha como colocar teclado na placa, não tinha como colocar mouse, não tinha como ligar a impressora, tinha derretido tudo. Então, se já derrete isso, você imagina o que faz com o pobre coitado do capacitor. Tenta fazer o teste, pega, deixa lá, põe o soprador lá dentro e deixa a mão dentro lá por 15 minutos a 250 graus. Vê o que vai acontecer. Então, vamos lá. Que nem nós estamos falando. Pincel de crina de cavalo. Esses materiais que os outros pincéis, aqueles com lâmpada de 60, Leonardo, é legal, mas o processo de secagem dela é muito lento. Isso acaba ocasionando uma oxidação do chip. Então, por várias vezes, você pode perder placa porque oxida o chip. A solução que eu encontrei, a melhor solução, sem ser aquela solução com a câmera mesmo, seria através da secadora. É a que eu uso até hoje e não tenho problema. Né? Então, olha lá, você usando esse pincel de material sintético, o próprio material sintético por si próprio ele já é condutivo. Quando você esfrega ele demais, ele vira parecendo um imã. Imagine você esfregando numa placa onde a mesma tem energia concentrada. Vai fazer o quê? Vai fazer com que acabe ocasionando mais curtos estáticos na placa. Né? Então, por isso, o pincel de crina de cavalo. O detergente neutro é aquilo que eu falei para vocês. Ninguém vai querer pegar uma placa para um cliente com cheiro de melancia, de coco, de banana, né? É bem complicado. Apesar de eu aconselhar as pessoas a usarem óleo de banana nas placas. E tem um cheiro forte, mas com o tempinho ele já sai. Mas agora, para lavagem mesmo, tem que ser um detergente neutro, que é o que fica mais de acordo com aquilo que a gente planeja, né? Fazer o produto ficar de fábrica, né? Deixar o produto cada vez mais com cara de novo, com cara de fábrica. A água morna é só a questão, mesmo que eu te falei, a diferença da gordura. Mais uma questão que a água morna ajuda bastante é na questão da parte do verniz velho. Vocês já repararam que tem algumas placas que ela começam a ficar com um verniz meio fosco? Ela perde aquele brilho que é natural da placa. Utilizando a água quente, vai fazer o quê? Vai fazer com que a placa volte a ter aquele brilho novamente.
Ah, mas se eu usar a água fria, a princípio vai parecer com brilho. Mas quando você acabar de secar ela, você vai olhar, ela vai perder aquele brilho bonito que fica na placa, né? Então, quando você acabar de tirar ela da secadora, ela vai parecer que é a mesma placa, só que limpa, né? Agora, quando você usa água quente e seca logo em seguida, você vai ver que a placa, ela, mesmo depois de seca, ela fica aparentando estar molhada ainda, com aquele brilho bonito. E é isso que a gente quer na placa. Aproveitando a questão que o Leonardo falou lá das lâmpadas, né? Que ele fez com lâmpada. No caso, Leonardo, você já não pegou placa que às vezes ela fica com os riscos brancos na placa depois de seca? Então, é porque demora demais para secar, tá? Você tá brincando comigo, né, Leonardo? Que você foi atrás do Júnior e tá usando etanol para lavar as placas, né? Gente, vamos imaginar uma coisa. Se o etanol ele consegue corroer o motor do carro, imagina o que ele faz com a placa. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não use etanol de maneira nenhuma para lavar uma placa. Porque, a princípio, né, a placa vai parecer bonitinha, mas daqui a um mês você vai pegar a placa e ela vai estar só um pó. Porque vai corroer tudo. Uma época atrás ele estava mandando lavar a placa com água rasa. Não sei se você chegou a ver isso também. Ele mandava lavar a placa com água rasa. Então, não façam isso de jeito nenhum. Também, David, não faça isso, tá? Porque isso aí corrói todo o sistema da placa. Fica extremamente ruim. Sem contar que todos eles, a base deles, o que é? Qualquer tipo de solvente. É, qualquer tipo de solvente. A base dele é corrosão. Para ele ser um solvente, ele tem que trabalhar com corrosão. Então imagine o que ele vai fazer com a sua placa daqui 2, 3 meses. Não pode, tá? Não, eu só não sei como até hoje o professor Júnior não pediu para encher uma máquina de lavar com álcool etanol e jogar as placas dentro e botar no sujo pesado para bater. Porque é terrível, não pode fazer isso de maneira nenhuma. Tá? É muito complicado fazer isso. E lembre-se de uma coisa: você está mexendo com um produto que não é seu, é de cliente. Então você tem que tratar aquilo lá como se você fosse um médico. Né? Imagina um médico, você vai lá, ô doutor, eu tô com o meu ouvido entupido, precisava fazer uma lavagem. Aí o doutor vai lá, pega uma seringa, enche de álcool etanol e joga no seu ouvido. Você vai ficar bem contente, né? Então a gente tem que imaginar que a gente está fazendo isso aí para os nossos clientes. Então vamos tentar tratar a placa dele com o maior carinho possível, né? Olá, a questão da secadora da roupa. Por quê? Eu vou falar da secadora de roupas agora. A secadora de roupa foi o único item que eu cheguei à conclusão que era perfeito para o nosso caso. Por quê? Ela trabalha com uma questão de ar contínuo e o pico que ela atinge é de 75 a 80 graus dentro. Então, é lógico, por favor, a secadora que eu estou falando, essa do desenho aí,
é a secadora de parede. Não vão pegar aquelas secadoras de máquina que é no chão, que fica girando e botar a placa lá dentro, né? Não vai sobrar nada na placa, né? É só a secadora de parede. O que a gente faz? A gente faz uns ganchinhos, coloca naqueles buraquinhos que tem na placa-mãe e coloca nas secadoras. E bota lá na secadora por 40 minutos. Qual é a vantagem disso também? A economia. Por quê? Porque na secadora eu consigo colocar 15, 20 placas tranquilamente para secar ao mesmo tempo. Então eu não carece de eu ficar lá, lava uma placa, seca. Lava outra placa, seca. Lava outra placa, seca. Não. A gente já vai pegar lá, vamos lavar 15 placas de uma vez e colocar para secar na secadora. Isso vai reduzir bastante a questão nossa do tempo. Porque vai fazer o serviço que antes, até mesmo quem usava a questão da estufa aí na caixa com o soprador térmico, o máximo que conseguia fazer era 2, 3 placas de vez. Imagine agora fazendo 15, 16 placas de uma vez. E a vantagem é que ela mantém um padrão interno desses 75 graus. Não tem um pedaço dela que vai estar a 180 graus, outro pedaço 30, outro pedaço 25. Não. Ela mantém o padrão uniforme. Então esse foi um método para quem hoje não pode estar investindo numa estufa de cerâmica com resistências controladas por diodo e LED, que são caras. Então a melhor solução é a secadora. Eu mesmo optei pela secadora, estou até hoje com a secadora e não me arrependo. Ela funciona direitinho. Uma secadora dessa, Leonardo, você consegue às vezes comprar usadinha aí. A minha mesmo eu peguei usada. Eu já estou com ela há uns 5 anos, eu comprei ela usada. E na época eu paguei acho que R$70 usada. Olá, Radar, tudo bem? Mas às vezes sabe o que você faz, Helena? Se você for no Mercado Livre, às vezes você encontra. No Mercado Livre os caras despacham. Você vai pagar 15, R$20 de frete aí e vai ter um produto que vai te atender às suas necessidades muito melhor. Um bom lugar, um outro lugar também legal para você achar é no Bom Negócio. É um site chamado Bom Negócio também. Na OLX também tem. Eu estava até pensando em comprar mais uma para mim, porque uma só já está meio complicadinho para mim. Serve para placa de notebook também, David. Só que placa de notebook, a gente vai fazer um procedimento um pouquinho diferente na hora da lavagem, tá? Mas isso aí já seria para uma outra aula quando a gente for falar de placas de notebook. Mas ela serve para placa de notebook também. O procedimento é quase igual, muda pouquinha coisa. E tem que tomar cuidado com placa de notebook na questão da lavagem, pelo seguinte, às vezes você costuma pegar HP DV6000, aqueles Compact 6000, DV2000, o DV5, que dá muito problema de BGA, que é aquele problema de liga e desliga, ou liga e não dá imagem, coisas desse tipo. O que vai acontecer? Você vai lavar, botar na secadora, quando você botar a placa para funcionar, ela vai estar funcionando. Quer dizer, ele vai dar uma pré-aquecida na BGA, vai fazer funcionar, você vai entregar para o seu cliente e daqui uma semana o cara está de volta. Pô, meu, não, parou de funcionar de novo. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes placa de notebook, a lavagem pode atrapalhar o nosso serviço.
Então, beleza, vamos lá. Ó. Procedimento. Primeira coisa, a gente vai pegar a placa, né? Vai dar uma molhada na placa com água morna, jogar um pouco de detergente na mesma. Gente, quando eu falo um pouco, é um pouco mesmo, tá? Eu conheço alguns técnicos aí que um vidro de detergente ele consegue lavar 5 placas. Não é assim, tá? É só uns pinguinhos, tipo 3, 4 gotinhas na placa inteira. Afinal de contas, é assim, ninguém vai comer macarrão em cima da placa, né? A gente não precisa querer pegar uma Scott Brite e esfregar a placa, né? É só 3, 4 gotinhas para fazer espuma. Por que da espuma? Porque o que é interessante da espuma? A espuma é o único composto químico que consegue eliminar a poeira estática. Tem umas que vem bem ruim, mas aí você dá um banho de água nela primeiro e depois sim você coloca o detergente. E é através da espuma que a gente consegue remover a poeira estática. É o único componente químico que consegue remover a poeira estática é a espuma. Não tem outro. Não tem álcool etanol, não tem nitroglicerina, não tem nada que retire poeira estática sem ser espuma. Tá? E qualquer tipo de espuma. Se você pegar lá um extintor de espuma da sua casa, ou do seu prédio, ou do seu carro e jogar na placa, ele vai remover a poeira estática também. É lógico que imagine que cada vez que você for consertar uma placa, você tem que mandar encher o extintor. Vai ser complicado, né? Aí o que a gente vai fazer? Vai pegar o pincel de maneira calma, tá? E lembrar que você também não está lavando sapato, né, com o pincel, né? Tem gente que pega a placa lá, aí pega o pincel, o cara, acho que quando ele pega o pincel na mão, ele se sente o próprio Jason, né? Ele pega o pincel e ele acha que ele vai matar a placa. Ele pega lá e começa a esfregar e parece que quando ele não arrancar os componentes da placa com o pincel, para ele não tá bom. Não, não é assim. A gente vai pegar, passar devagarzinho, para poder a gente sentir os componentes da placa nas cerdas. Tem gente que esfrega de um jeito que não sente nem a placa, né? Parece que tá lavando peneira, não é? O processo é devagar, principalmente quando a gente for mexer com placa 775. Muitas vezes acontece da pessoa pegar a placa 775, pegar o pincel e esfregar aonde? Nos pinos do 775. O que vai acontecer? Vai entortar todos os pinos da placa. Ah, professor, mas então não tem como lavar os pinos? Tem. A gente vai ter que usar o pincel num único sentido, no sentido dos pinos. Deixa eu pegar uma placa aqui. Aqui, ó, temos uma placa 775. Tá? Então, para lavar essa parte aqui da nossa pinagem, o que nós vamos ter que fazer? Primeiramente, vamos abrir aqui. Aí fica essa portinha chata aqui batendo, né? Para que isso não aconteça, nós vamos tirar ela, ó. Estão conseguindo ver aí? Vocês sabiam que isso aqui sai da placa, né? Que essa pecinha aqui sai, né? E aí, olhando, o que nós vamos ver? Deixa eu ver se eu aproximar, vocês vão conseguir ver. Vocês estão vendo que a pinagem, ela segue um fluxo, né? Que nem aqui, ó. Se eu passar, ó, no sentido da placa,
não vai acontecer nada. Então o que vai acontecer? Quando eu for lavar, é nesse sentido aqui, ó, que eu vou passar o pincel. Porque se eu passar assim, vai levantar e entortar todos os pinos. Após a lavagem, a gente encaixa novamente e fecha, pendura pelo buraquinho aqui o ganchinho e deixa a placa secar lá. 40, 45 minutos. Não façam o serviço porco de lavar sem tirar essa tampa, porque tem parte dos componentes que você não vai atingir. Adar, a questão de pôr ela no sol, eu não gosto. Primeiro por causa do raio ultravioleta. O raio ultravioleta ele pode condenar a solda da sua placa. Dependendo do sol, além de condenar a solda, você pode entortar a placa. Então, eu não concordo com a questão do sol, tá? A não ser que você passe um sandal nela antes de botar no sol, para que ela não tenha queimaduras muito sérias. Aí tem que ser fator 60. No sol que a gente está ultimamente, não dá muito certo, não. Muitas vezes, oh, Radar, a questão do sol, para você ter uma ideia, existem equipamentos para fazer solda que trabalham muito seriamente voltado para o ultravioleta. Imagine você tá colocando aí a placa diretamente exposta ao ultravioleta. Não é bom não, não aconselho, tá? Procure fazer o procedimento da secadora que você vai ver que você vai se dar melhor. Aí, a questão não é nem a temperatura do sol, o radar. Você que é deixa eu ver, Suzano, São Paulo. A questão aí do ultravioleta, ele está muito sério, por causa da poluição. Então você já não tem mais uma proteção de camada de ozônio muito legal aí. Às vezes você pode estar numa exposição de sol aí de 15 graus e eu estar aqui a 50 graus e o ultravioleta aqui ser menor do que aí. A questão não é nem a questão da temperatura do sol, e sim da exposição do raio ultravioleta. Então, olha lá, erros comuns. Lavar placa com solventes. Até faço uma brincadeira aí que, graças a Deus, até hoje não vi ninguém lavar a placa com soda cáustica, né? Ainda bem. Fazer estufa com soprador é uma boa pedida para a gente estar aproveitando aí a estufa e colocar uma pizza lá passar dentro. Escova de dente, eu só aconselho você usar ela para lavar a placa se você for usar Sensodyne, tá? Se não for a Sensodyne, não use escova de dente não, tá? Secar placa no sol, não é, queria até conversei com o radar agora. Não esquecer de passar o protetor 50 nela. Ó, radar, não conheço essa estufa, tá? Não posso estar opinando, ou posso até tentar descobrir para você se essa estufa é boa ou não, mas eu não conheço, então não posso estar opinando.
Então, assim, é, vocês que estão acostumados a trabalhar com esse tipo de material aí, eu não vou condenar vocês. Só que eu estou mostrando para vocês que existem falhas, né? Então cabe a vocês a continuar com eles ou não. Aqui eu tenho alguns exemplos de placa suja. Tem uma placa aqui, ó, do lado esquerdo, que ela tá bem suja. Inclusive a questão de cooler, tudo, tá bem sujinha. Logo aqui no meio, o que eu tava falando para você, Radar, é o seguinte. Eu não conheço essa estufa. Eu posso até dar uma investigada nela para você, se você quiser, para saber se é boa ou não. Mas a princípio, não a conheço para estar opinando para você, tá? Essa do meio aqui já é uma placa que aparentemente limpa, mas ela tem sujeira estática. E aqui do lado direito é uma outra placa também de Note, também com sujeira. Tá? Que daria para a gente estar trabalhando aí nessa questão de lavagem, né? Ah, professor, tá, eu vou fazer esse serviço aqui. Quanto eu posso cobrar do meu cliente? Gente, isso aqui é muito relativo, tá? Por que é muito relativo? Ah, na sua cidade só tem você que faz isso. Então você cobra o preço que você quer. Ah, na sua cidade em cada esquina tem um. Opa, então eu vou ter que entrar na concorrência. Vou ver o que cada um faz e vou determinar meu valor. Em média, é R$ 50 a lavagem da placa. É lógico que a gente pegou a placa do cliente, lavou a placa, botou na bancada. Vai lá, Radar, tranquilo. Lavou a placa, botou na bancada. A placa ligou, funcionou, você fez todos os testes, instalou o Windows, viu rede, viu som, tá tudo funcionando, a plaquinha ficou 1 hora ligada lá, não deu problema. Você vai devolver para o cliente, você não precisa dizer para o seu cliente, ó, só lavei a placa funcionou. Geralmente, quando acontece isso aqui, eu coloco como problema de clock na placa. Eu mando para o cliente lá, problema de clock. O cliente não precisa saber que a gente fez a placa. Basta que ele tenha a placa e fique satisfeito por isso. Ah, professor, mas você não acha que é muita sacanagem você pegar, lavar a placa e cobrar do cliente? Tá. Você pega seu carro, você manda no lava rápido, eles não cobram? Eu fiz o mesmo procedimento na placa, eu lavei a placa para que ela voltasse a funcionar. O lava rápido, você vai levar para os caras limpar, mas cada um na sua. Então você tem que cobrar. Não faça serviço de graça. Ah, aqui é só colocar um capacitor, então eu não vou nem cobrar para você. Não, não faça isso. Porque você não está vendendo o capacitor, você está vendendo o seu conhecimento. E o seu conhecimento não tem preço. Ah, professor, então você é burro mesmo, que você está dando aula de graça, né? Se for analisar nesse ponto, cai em contradição com o que eu disse, né? Mas procurem não fazer nada de graça para ninguém. Porque a gente faz as coisas de graça e depois não tem valor. Vocês vão aprender isso aí com o tempo. Não sei se vocês já trabalham nessa área há muito tempo. Quem não trabalha nessa área há muito tempo aí, vai ver que fazer coisa de graça é arrumar dor de cabeça. A questão de você ajudar quem você quiser é uma oportunidade que, se você achar que você deve ajudar alguém, beleza. Mas procure não fazer muito isso, porque
Com certeza você vai se arrepender. Com certeza vai se arrepender. Bom, pessoal, nessa questão de lavagem aí, dúvidas? Alguém alguma pergunta? Todo mundo tranquilinho por enquanto, tá dando para acompanhar, tá tudo certinho, né? Então tá. Pessoal, vou pedir licença só um minutinho. Eu vou tomar um copo de água, que eu tô com a garganta seca já, já venho. Um minutinho só. Vou tomar água, tá? Não é álcool não. Voltei. Então, David, assim, a questão da lavagem de R$ 50 e o conserto de R$ 50, por quê? O conserto, você às vezes pode até pedir um pouquinho mais, dependendo do que você usa no conserto. Geralmente é o mesmo valor. Só que vamos analisar uma coisa. Você pegou uma placa que não estava funcionando. Você lavou a placa voltou a funcionar. Você não consertou a placa? Então você está cobrando o valor de um conserto. Você não está cobrando o valor da lavagem. Então, por média, placas simples, placas comuns, a gente cobra R$ 50. Aquelas placas mais complicadas, placas gamers, placas cube, a gente cobra um pouco mais caro, em torno de R$ 100 para arrumar. Geralmente, é mais ou menos dentro disso que eu cobro aqui, tá? Mais alguma dúvida, alguém? Podemos começar a falar já de outra coisa ou não? Onde eu tô? Eu tô em Tijucas do Sul, no Paraná. Então eu atendo a região de Curitiba, São José dos Pinhais,
Toda essa área aqui perto eu atendo. Bom, na verdade, faculdade eu fiz em administração de empresas. Mas aí acabei nem atuando nessa área. Eu comecei a trabalhar na parte de informática desde cedo. Continuei trabalhando na parte de informática, entrei na Itautec, fui trabalhar na Itautec. Vocês já ouviram falar da Itautec, né? Já deve ter pegado bastante placa, memória, notebook Itautec, às vezes para arrumar, né? E eu virei um especialista de suporte da Itautec. E lá aprendi muita coisa. E eu tive um amigo meu, um engenheiro da IBM, que começou a me ensinar, a me dar uns toques também. Do mesmo jeito que ele passou alguma coisa para mim, eu estou passando alguma coisa para vocês. Só que do mesmo procedimento. Ele, quando passou para mim, ele não pescou para mim. Ele me ensinou a pescar. É a mesma coisa que eu vou fazer com vocês. Eu não vou pescar para vocês. Eu vou ensinar vocês a pescar. Legal. Eu espero que vocês aproveitem bastante, do mesmo jeito que eu aproveitei e tirei bastante vantagens e sustentos da minha vida através disso. Eu espero que vocês consigam fazer o mesmo. De vocês aí, quem vocês já trabalham com reparo de placa? Eu sei que a Eliane já, que eu já conversei com ela. Acho que só. Eu vou providenciar para a próxima aula, quinta-feira, eu vou estar montando um fórum aí só para nós aqui do curso. Entendeu? Para as pessoas que fazem um curso aqui junto com a gente. Eu vou estar montando um fórum meio que exclusivo aí pra gente. Quem trabalha com placa aí há algum tempo já? Eu sei que o Fred Anelli, que é o Alexandre, não trabalha, que ele é um amigo meu, então eu sei que ele não trabalha com isso, mas conhece e quer aprender, é legal. O David trabalha. Em média, vocês que trabalham com reparo de placa aí, qual a porcentagem de reparo de placas que vocês têm? De cada 10 placas, quantas vocês consertam? O David 7, Leonardo 2, a Eliane 4. O Wagner trabalha, o Wagner, com reparo de placa? Já ou não? E o Antônio também, já trabalha com reparo de placa ou não? É assim, ó, hoje, você chegou a comentar comigo que você trabalhava com um provedor de net, mas você vai ver que você vai mudar de ideia depois disso. É só troca de capacitor, o Antônio. Então, na verdade, é assim, a nossa ideia é que quando vocês acabarem o curso aí, de cada 10 placas, entre 8 ou 9 saiam consertadas. Tá? A gente tem um aproveitamento de 80 a 90% das placas. Quem sabe 100%, mas infelizmente tem placa que nem Jesus dá jeito. Tem placa que é complicado, entendeu? E tem placa que às vezes não vale a pena financeiramente o conserto dela, né? Então por isso que eu até
falo para vocês, ó, procurem ter bastante placa sucata, tá? Porque vocês vão precisar muito de componente e não compensa comprar componente novo. O custo não é viável. Lembrando sempre aquilo que eu falei para vocês na primeira aula. Placa é uma coisa que não foi feita para ser consertada. Nós consertamos de teimoso. 200 placas de sucata já dá para começar, David. Eu cheguei a ter 3.500 placas de sucata aqui. Hoje eu tenho um pouquinho menos, mas eu cheguei a ter umas 3.500 placas aqui. É porque o giro é assim, acaba sendo um giro muito grande. Né? Então, às vezes você pega a placa sucata e às vezes você não tem o que fazer, você vai lá e conserta a placa sucata e bota para vender. Eu digo placa sucata que geralmente acaba não sendo sucata, que muitas placas às vezes você acaba reaproveitando elas, principalmente placas que estão fora do mercado. Hoje, por exemplo, placa sucata de 775 DDR2 eu não tenho nenhuma. Todas as que eu tinha eu consertei e coloquei para vender. Porque é uma placa que está fora de mercado hoje, não tem mais nova e a procura é grande. Depende da placa. Geralmente em torno de 120, 150. Tem placa que eu chego a vender até 250, dependendo da placa. Então vai depender muito da placa que você tem para saber o valor que você vai estar colocando no mercado, né? Porque senão não vale a pena também. R$ 120 é um bom valor. É um valor legalzinho aí. Geralmente você paga em torno de 5, 10 reais numa placa sucata. Eu não sei se vocês têm facilidade para comprar placa sucata ou não. Você paga em torno de 5 reais, 10 reais uma placa sucata, vender por 120. Qual é a porcentagem que você ganhou em cima? 600%. É isso aí mesmo, é entre 5 e 10 reais. 10 reais é quando você pega aquela placa assim muito bonita, perfeita, que ninguém mexeu e você olha lá tem um capacitor estufado. Aí você fala, isso aqui eu posso pagar 10 reais. Mas fora isso, o preço certo é 5 reais. Então vamos lá, pessoal. É, Antes de eu começar a falar com vocês de dos componentes da placa que a gente vai trabalhar, o que é cada componente, como se mede o componente, como se trabalha com o componente, nada mais justo primeiro do que a gente falar dos equipamentos para esse tipo de análise, né? Então por isso que agora a gente vai voltar à nossa aula para falar sobre os aparelhos de medição. É, Todos vocês aí têm multímetro? Beleza. Todos vocês, com exceção do Juliano e o David que já me responderam, têm o analógico e o digital?
Você, Eliane, tem os dois ou é. Ah, os dois? Então, beleza. Gente, assim, é... 95% das vezes só se faz necessário o uso do multímetro. Qual que vocês acham? Digital ou analógico? David, esse multímetro aí eu não conheço. Multímetro anal não é bem da minha praia, não. Conheço não. É, 95% das vezes é, 95% das vezes é, a gente conserta a placa só usando o analógico. Raríssimas vezes a gente vai precisar do digital. Então, muitas vezes, a pessoa vai falar assim: ah, professor, mas eu vejo aí todo mundo consertando placa usando o multímetro digital. Eu vou te falar que 90% dos vídeos que vocês veem disso são mentirosos. E aqueles que não são mentirosos são aqueles que trocam componentes por suposição e chegam sem querer e acertam acabam acertando o reparo da placa. Porque assim, é muito fácil eu pegar e falar para vocês: ó, a placa não está ligando no 12 volts, faz o seguinte, tira todos os FETs de 12 volts do circuito do PWM lá do processador, tira todos os FETs. Troca e coloca tudo novo. Pô, a placa funcionou, parabéns, você consertou a placa. Gente, é igual eu, também sou mecânico. Traz o carro aqui, ó, pô, tô com problema no motor, eu vou lá e troco o motor. Beleza, funcionou o carro. Também sou mecânico. Não é assim que as coisas funcionam, tá? A gente tem que ir no ponto de origem. Temos que saber aonde aconteceu o problema, por que aconteceu o problema. Por isso que é extremamente essencial, quando você pega uma placa para consertar, você conversar com o seu cliente. Há um tempo atrás, eu tinha contratado uma pessoa para atender os clientes para pegar a placa, porque eu não tinha tempo de ficar conversando com o cliente. Por quê? Porque o cliente entra aqui e eu sou uma pessoa que eu gosto de dar atenção para o cliente. Então, às vezes, eu ficava 1, 2 horas conversando com o cliente antes de voltar para trabalhar. Então, se entrasse 4 pessoas no meu escritório no dia para trazer uma placa, chegar no final do dia, eu não tinha trabalhado. Aí eu contratei uma pessoa para ficar recebendo os clientes e pegando as placas. Então ela pegava a placa para mim. Ó, Marcos, entrou essa placa. Tá, qual é o defeito? Não sei, não perguntei. Tá, mas e aí? Pegava outra placa. Ah, qual é o defeito? Ah, a placa não liga. Tá, mas o que aconteceu para a placa não ligar? Ah, não sei, não perguntei. Então, isso faz com que a gente perca muito tempo do nosso serviço. Por quê? Porque faz com que a gente tenha que testar a placa inteira. Então, se a gente chegar para um cliente e o cliente fala assim para a gente: ó, deu uma chuva lá em casa, caiu uns raios e a placa parou de funcionar. Então a gente já vai saber mais ou menos o que ocasionou a placa parar de funcionar. A gente vai saber aonde atacar na placa. Ou então, ela estava ligada, de repente ela deu um pico, agora ela só liga, gira o cooler e para. A gente já vai saber aonde atacar. Fica muito mais fácil para a gente atacar assim. Ou então o cliente,
Eu fui lá, eu mandei atualizar a BIOS e a placa não ligou mais. Nossa, o cara mandou atualizar a BIOS, a gente ir lá e regravar a BIOS. Pra que a gente vai ficar testando FET por FET da placa, testar circuito, e testar rede, testar som e testar tudo, se é só uma BIOS? Então é essencial que a gente converse com o nosso cliente. Tá? Vamos lá. Primeiro aparelho de medição que a gente vai falar: multímetro digital. Nas imagens aí, eu acabei pegando os multímetros aí mais simplesinhos, tá? Que neste caso aí, eu vou falar para vocês que não faz muita diferença, principalmente na questão do multímetro digital. Não faz muita diferença a gente ter um desse aí amarelinho ou ter um minipa, ou ter um que tem amperímetro, ou um que seja alicate. Não faz muita diferença. Eu mesmo, eu tenho esse aqui que é um dos que eu trabalho, né? Mas eu acabo usando mais esse aqui, ó. É mais prático, é mais rápido. Ah, e uma coisa que eu acho bem interessante é vocês pegarem na ponta de prova dos seus multímetros e fazer ponta agulha. Vocês sabem fazer ponta agulha? Sabem fazer ponta agulha para multímetro ou não? É quase isso aí, Juliana. A gente vai comprar. Deixa eu aproximar aqui para ver se vocês conseguem ver. Vamos comprar alfinete, soldar e colocar um elastômetro. Aí você vai ter um ponta agulha. David, às vezes não vale a pena você comprar pronto. Às vezes você faz e paga bem mais barato. Eu, 95% das minhas ferramentas eu fabrico. Só compro aquilo que não tem como eu fabricar mesmo. Então procurem providenciar e deixar todos os multímetros de vocês. Isso, coloca com agulha mesmo. Tanto agulha como alfinete, qualquer um dos dois serve. Ah, você está na questão das memórias ainda? Essa é a primeira aula que você fez, né, Dave? Ah, não é a primeira aula? Você fez na aula passada? Então, foi na aula passada que eu ensinei como faz o pente de memória. Agora eu não vou ensinar mais como faz o pente de memória de verificação de circuito. Tô brincando, ainda não ensinei não. Eu vou ensinar mais pra frente como faz esse pente de memória. Todo mundo sabe desse pente de memória que ele tá falando aí, o David não. É um pente de memória que eu produzi para fazer teste do circuito de memória. Assim eu coloco. Esse aí mesmo, Leonardo. Eu coloco ele na placa, já diz para mim na placa se está faltando tensão no circuito de memória ou não. Não preciso ficar testando FET por FET. Quando eu ensinar vocês a fazer esse pente de memória, é tão simples. Vocês vão ficar com tanta raiva que eu acho que eu vou ensinar só vocês no último dia de aula. Assim eu seguro vocês até lá.
Pô, Leonardo tá aqui só para aprender o pente de memória, Leonardo? Vamos lá então, vamos dar continuidade. Que é o multímetro? Nós temos lá a parte do visor digital, posição de desligado. Tem alguns multímetros que não tem a posição de desligado. Você tem o botão de on e off no separado. E tem alguns multímetros que tem o botão e não funciona, você só desliga ele e tira da pilha, né? Ou a bateria. Nós temos a escala de DC, que seria a escala DCV, que é para corrente contínua, que é essa aqui do nosso lado esquerdo. Temos a escala ACV, corrente contínua, corrente alternada. Temos a escala de amperes. Temos a escala para teste de transistores, que eu não aconselho. Escala para teste de diodos. Escala de resistência elétrica, que é o famoso ohms que alguns professores falam aí. Nós temos ela aí, que ela se estende até aqui, né? A parte de resistência elétrica. Então, assim, o multímetro já é bom, né? Eu rabiscando ele todo assim, fica facinho de entender, né? Mas é bem o que a gente mais vai utilizar na questão desse multímetro aí. O que a gente vai mais utilizar é a corrente contínua e a escala para teste de diodos. Mesmo assim, a gente pouco vai utilizar ele. Eu vou utilizar ele muito no curso, porque assim, ainda não sobrou dinheiro para me comprar uma câmera Full HD que seja capaz de captar a agulha do analógico, né? Então, para vocês verem através da câmera que eu utilizo, vai ser muito difícil vocês verem o ponteiro do analógico. Então, eu vou ser obrigado a me ver trabalhar com o digital. Mas o procedimento que nós vamos utilizar no digital é o mesmo procedimento utilizado no analógico. Só que o analógico ele é muito mais preciso e uma grande vantagem. Por exemplo, o multímetro digital ele só tem serventia para gente em 80% dos casos se a placa estiver ligada. Se a placa estiver desligada, ele não serve de nada para gente. A não ser para testar alguma coisinha fora da placa, mas aí eu tenho que ficar desmontando a placa para testar. Por exemplo, eu quero testar um FET da placa, eu sou obrigado a tirar o FET da placa para testar o digital. Sendo que com o analógico eu não preciso. Eu testo tudo na placa. Dúvidas por enquanto? Alguma pergunta?
Tá tranquilinho, tá dando para acompanhar. É, o Senhor não sei. Quando eu morrer e conversar com Deus, que é o Senhor, eu pergunto para ele se ele usa o osciloscópio. Eu não uso. Tá? Eu acho um equipamento assim muito caro para o que ele vai proporcionar para a gente num reparo de placa-mãe. Então eu acho completamente desnecessário. Como também eu vi lá em cima, eu não sei quem de vocês falou para mim que parece que tem o frequencímetro também. Eu também acho desnecessário o frequencímetro. Tá? Não trabalho com frequencímetro. Tá, tudo bem, respeitar, beleza, mas senhor também é sacanagem, né? Tá certo que eu tô com alguns cabelinhos brancos, mas isso aqui não é. Na verdade, não são brancos. É reflexo da lâmpada que tá aqui em cima, sabe? Meus cabelos são todos pretos, assim, bem preto mesmo. É só reflexo da lâmpada. Não é branco, não. Então não é senhor, não. Por favor. Isso aqui é só reflexo da lâmpada. Olha lá. Multímetro analógico. Bom, basicamente, o multímetro analógico ele tem as mesmas funções do digital. Só que, como eu falei, muito mais preciso e confiável para se trabalhar. Então, também coloquei exemplos de multímetro analógico aí, que são simples, iguais ao o que eu trabalho aqui também, que é um simplesinho, tá vendo? É bem simplesinho. O Antônio não entendeu sobre agulha? É assim, Antônio, na verdade, quando a gente compra o, o multímetro, ele vem com uma ponta que ela é um pouco mais grossa do que a ponta agulha. Ela vem com uma ponta assim. Então o que a gente faz? A gente improvisa soldando nessa ponta uma agulha ou um alfinete, estendendo um pouco mais para cima e transformando em uma ponta de agulha a nossa medição. Porque existem alguns componentes da placa, como o ITE, gerenciador de frequência, a multi-I/O, que é o ITE, entre outros, que você precisa ter uma precisão muito grande na ponta do seu multímetro para que não encoste em duas pernas, porque senão vai te dar variação ou às vezes pode até te queimar o componente. Então, na verdade, o que é aqui, ó? É a ponta do multímetro comum soldado com uma agulha bem mais fina. Pode ser até utilizado agulha de seringa, que é para você ter uma precisão maior na hora de fazer a medição. Entendeu agora, Antônio? Então, beleza. Até tudo bem, David.
É válido você testar a linha do componente. Mas existem determinados pontos que, por exemplo, se você pegar uma placa que ela está desarmando, você não vai conseguir testar na linha dele. Você vai ter que testar no componente para saber qual deles está em curto. Então é meio que essencial você ter essa ponta agulha, porque facilita bastante na hora do contato. É lógico, você vai ter que fazer uma solda bem bonitinha, um acabamento bem bonito, até para que não te dê interferência. Para fazer a minha, o que eu fiz? Eu coloquei a agulha, aí eu passei em volta dele, sabe aquelas malhas de soldadora? Passei a malha de soldadora em volta dele, soldei, é a malha de soldadora. Essa malha aqui, ó. É uma malha que a gente vai utilizar para remover solda, trocar solda de placa. Aí eu passei por volta, fiz uma solda bem reforçada e além disso ainda coloquei o elastômetro, que é para não dar nenhum tipo de interferência. Ó, daqui eu tirei o elastômetro, esse aqui tá sem e esse aqui com, ó. Elastômetro é um tipo de componente, na verdade não é um componente. Isso, elastômetro. Ele é assim, ó, ele é como se fosse um caninho plástico que você passa o fio dentro, tá? Ele vai, quer ver, vou até cortar um pedaço aqui.